tinha parado aqui nessa parte, tá? Eu só vou voltar aqui para poder falar um pouquinho da biogênese para você não ficar tão perdida, tá? Então, o que foi essa biogênese? Se você quebra a palavra abiogênese em 3 pedacinhos, a gente vai ter isso daqui, ó, que o a, quando ele está na frente de uma palavra, o a é um termo grego, e na biologia e na ciência, ela funciona sempre dessa forma, certo? Abiogênese, acelular, significa que não possui células, certo? Esse a na frente significa que ele vai estar negando a palavra ou você está encaixando um não ali. Bio é vida e gênese é geração. Então, a geração da vida a partir da não vida, certo? Da matéria inanimada. Então, também é conhecida como a teoria da geração espontânea, tá? E essa teoria, ela admitia, na época que ela foi colocada para a gente, né, que, por exemplo, os crocodilos, as rãs e as cobras, elas podiam surgir a partir da lama de lagos e rios. É mais ou menos nesse nível a teoria da biogênese, o que pra gente aí é, tipo, é fantasioso, a gente sabe que isso não existe, certo? É verdade. Realmente chega a ser engraçado pra gente. Só que a gente tem que lembrar de quando essa teoria ela foi proposta, certo? Essa teoria ela foi proposta, ó, por Aristóteles em 384, né, que foi o ano em que ele nasceu aí, que ele morreu em 322, antes de Cristo. Então é um tempo assim muito distante, é mais de 2.000 anos atrás, certo? Então, naquele momento, essa teoria parecia fazer sentido, porque a ciência ela não era tão avançada, ela não tinha o auxílio da tecnologia para conseguir avançar. Então, para eles, isso fazia sentido. E essa foi uma das primeiras explicações da origem da vida, por isso que a gente estuda ela, certo? Porque dentro desse sentido, né, eles estão explicando de como a vida ela surgiria. E dentro da biogênese, ela colocava para a gente aí que a vida ela poderia surgir aí de matéria morta ou matéria inanimada. Só que não ficou lá, tá? A gente não pode fechar o olho e falar, beleza, foi antes de Cristo, né? Era uma época bem mais arcaica aí e tudo bem. Só que não parou naquele período. Porque eu coloquei aqui, ó, que essa influência do pensamento da abiogênese, certo? Ela chegou até o Renascimento, com René Descartes, certo? No século XVI aí, e com Isaac Newton no século XVII, 17 e 18, no caso. Ambos, né, Isaac Newton sendo um dos grandíssimos cientistas aí dentro da física, né, ambos utilizaram a biogênese para poder falar da formação de certos organismos. Então eles usavam alguns pontos ali da abiogênese para poder explicar o surgimento da vida, mesmo dentro do Renascimento, que é quando a ciência já estava começando a despontar aí grandemente, principalmente com René Descartes, né, e Isaac Newton dentro da física. Para você ver que a biogênese ela estava enraizada dentro do meio científico, né? E o caso mais engraçado talvez apareça com esse senhor aqui, o Jean Baptiste van Helmont. Quem que foi esse cara? Esse cara foi um médico extremamente famoso do século XVII, tá? Ele era um pesquisador aí de plantas e ele elaborou uma receita para produzir os ratos para geração espontânea. E o que ele dizia? Que se colocar num canto sossegado e pouco iluminado camisas sujas, sobre elas espalhar os grãos de trigo, o resultado será que, em 21 dias, surgirão os ratos. Então, assim, dá para você notar que a convicção, né, dele pela biogênese era extremamente grande. O que ele está fazendo nesse processo? Ele está fazendo um experimento para poder produzir o rato? Era o que ele acreditava. Mas se você parar e olhar para a situação em que ele está colocando, na verdade você nota que ele está propiciando para que um rato encontre um lar. Né? Ele está jogando camiseta, né, maltrapilha, suja, tudo num canto que vai ter pouca iluminação. Você está jogando grão de trigo, que é um alimento para o rato, certo? Então você está propiciando para que esse rato ele encontre esse local e ele fique lá. E isso levava a acreditar ele que, na verdade,
o rato estava se transformando a partir da camiseta suja e dos trigos. Entendeu? Então é uma coisa bem louca. E isso já era século XVII. Tá? Felizmente, essa crença, né, da abiogênese, tá? Eu escrevi errado aqui, tá? É abiogênese. Ela não conseguiu ficar viva além disso, depois do século XVII. A expansão científica e do conhecimento do que é ciência, ela iria barrar aí esse conceito. Então, a gente trabalha agora a biogênese. E a gente tem alguns nomes extremamente famosos que você muito provavelmente já deve ter ouvido falar de algum deles lá em ciências, se não me engano, na sétima série que a gente estuda algumas coisinhas também. A gente fala de bastante de Redi na sétima série, mas é, a galera costuma não lembrar, mas a gente estuda. Então vieram grandes nomes, né, dentro da ciência aí para poder derrubar a abiogênese. E quem são eles? É o Redi, o Spallanzani e o Pasteur, tá? Essas três figuras. E a gente vai falar das três, que é importante a gente estudar as três, o que cada um fez, para a gente ver como é que foi o passo a passo da derrubada da abiogênese e que eles trocaram pela biogênese. Então, começando pelo Francesco Redi, certo? Lá pela metade do século XVII, ele realizou ali um dos primeiros experimentos científicos sobre a origem dos seres vivos. Então, o Redi, ele foi responsável aí por um dos primeiros experimentos científicos. E quando eu falo experimento científico, você pode acusar para mim e falar: ah, professor, mas esse carinha aqui, ó, o Baptista Van Helmont, ele fez um experimento científico. Só que esse experimento que ele fez, ele fugiu completamente da regra de qualquer procedimento que você deve fazer. Por exemplo, para ter aparecido um rato no ambiente onde ele colocou ali que deu a ideia de surgimento de rato, ele provavelmente não estava testando em um ambiente limpo, não estava testando em um ambiente fechado, ele não estava tirando todas as variáveis que poderiam acontecer. Então, aquilo é um experimento completamente falho, certo? Já o Redi, ele vai colocar alguns procedimentos para a gente que são procedimentos que a gente usa até hoje, certo? Em experimentação científica, e que é muito bacana. Então, uma crença muito difundida naquela época do Redi, do Francesco Redi, era de que os vermes, né, eles se originavam aí dos seres em decomposição através da biogênese. Quer dizer, a matéria morta, né, o animal morto, aqueles, entre aspas, né, aqueles vermes que estariam ali se alimentando daquele cadáver, eles, na verdade, eles estavam aparecendo por conta da abiogênese. Eles estavam surgindo em cima da matéria morta por abiogênese. E o Redi ele foi contra essa teoria, porque ele propôs que esses vermes, entre aspas, na verdade, eles seriam os estágios imaturos do ciclo da vida da mosca, que não era um conteúdo tão difundido na época. Hoje a gente sabe, por exemplo, que diversos insetos aí, ela tem a fase do estágio larval dela, certo? Por exemplo, a borboleta, a mosca, né, a abelha. Então, tem a fase larval. Só que para eles, eles achavam que aqueles vermes, né, aqueles bichinhos ali se alimentando da matéria morta, na verdade, eles eram vermes que estariam aparecendo da matéria. Então, esse era um pensamento de abiogênese. E o Redi ele ia contra, porque alguns estudos para ele já indicavam que, na verdade, aquilo ali nada mais era do que a fase aí larval de moscas, por exemplo, certo? Então, o que ele fez? Ele fez um experimento extremamente simples e que hoje em dia a gente não precisa nem fazer esse experimento para conseguir associar e ver que, tipo, não, beleza, o cara tá certo, né? Então, qual foi o experimento dele? Ele colocou ali cadáveres, né, uns bifes de animais aí em alguns frascos de boca larga. No caso, eu estou usando dois aqui para poder exemplificar. Então, ele colocou aí o pedaço de bife em dois frascos diferentes,
certo? E ele vedou um desses frascos com uma gaze, com um tecido, e deixou bem amarradinha, bonitinha. A outra ele deixou aberta, da forma como está indicando aqui na imagem. No que ficou aberto, que é o que as moscas conseguiam entrar por ela livremente, né? Ao longo do tempo, o que aconteceu? A carne que estava dentro desse pote aberto, ela começou a aparecer aí, entre aspas, os vermes, fecham aspas, certo? Em contrapartida, aquela que estava vedada com a gaze amarradinha bonitinha, as moscas elas sobrevoavam, né, o pote, mas elas não conseguiam entrar. Em contrapartida, o que aconteceu com a carne? Não apareceu verme nenhum, certo? Não apareceu a larva dessas moscas. Então a hipótese, ela foi confirmada e foi aceita pelo meio científico, certo? De que na verdade o que aparecia aqui não eram os vermes que estavam surgindo através da biogênese, e sim que na verdade era uma fase larval das moscas, que as moscas entravam em contato com esse alimento para elas, né? Então o Redi fez esse primeiro experimento e assim é um dos experimentos mais simples que a gente tem, que a gente estuda em ciências. E quando eu falei que a gente vê lá na sétima série, a maioria dos livros ele vem exatamente com esse mesmo desenho aqui. Eu não sei se você vai se lembrar ou se você chegou a ver isso, se você chegou a ver isso, mas um dos exemplos, um dos experimentos mais simples que a gente tem. E é um experimento primitivo que daqui para diante os experimentos para poder quebrar a biogênese, elas só vão melhorando cada vez mais. E por que eu falo quebrar a biogênese? Isso daqui já não responde para a gente que, na verdade, a biogênese é furada? Responderia. Mas, obviamente, existem cientistas aí que vão contra a maré. E eles tentam provar o ponto deles. Então, a biogênese, ela não foi quebrada por conta do Redi. O Redi, ele só deu um pontapé para que futuramente outros cientistas aparecessem. E quem foram eles? O segundo cientista que a gente fala é o Spallanzani, certo? Por quê? A biogênese ela não foi derrotada a partir do experimento do Redi, certo? E o inglês John Needham, tá? Ele fez um experimento onde ele colocou o caldo nutritivo em diversos frascos e ele ferveu esses frascos por 30 minutos e depois ele vedou esses frascos com rolhas. Após alguns dias, né, com esses frascos descansando, os caldos dentro dos frascos eles estavam repletos de seres microscópicos, tá? Então ele pensou, bom, assumindo que a fervura vai eliminar os seres vivos no caldo e que não tem como o ser vivo passar através da tampa de vedação, só podia ter uma explicação, que os micro-organismos, né, que estavam ali dentro, eles surgiram através da abiogênese. Eles apareceram ali no caldo nutritivo a partir do nada. Aí que entra o padre, né, italiano aí, o Lázaro Spallanzani, e defensor da biogênese, certo? E ele refez os experimentos do Needham com algumas diferenças, para ver se realmente da forma como ele fez estava correto. Então, o que ele fez? Refazendo todo esse procedimento, tá? Ele mudou algumas coisinhas só, que explicou muito para gente. Ele preparou 8 frascos desse mesmo caldo nutritivo, certo? E ele vedou 4 desses frascos com a mesma rolha de cortiça, igualzinho o John fez. Só que os outros 4, ele fez uma coisa diferente. Ele derreteu no fogo o gargalo, né? O vidro ele derreteu no fogo e ele fechou hermeticamente, quer dizer, não tem a menor possibilidade desse ar entrar lá depois que ele colocou fogo e esse vidro ele derreteu, fechando ele completamente, certo? Então isso foi já uma diferença. A outra diferença
é que ele ferveu também os frascos, né, durante um longo tempo. E o que aconteceu no final? Enquanto os frascos com rolhos desenvolveram também os micro-organismos, aqueles que foram vedados hermeticamente, quer dizer, aqueles que o Spallanzani ele passou o fogo lá e fechou, né, com o vidro mesmo, ele viu que não teve nada, não teve micro-organismo nenhum. Então, qual que foi a conclusão do Spallanzani para isso? Ele concluiu que o tempo de fervura que ele deixou no fogo, né, e a forma como ele fez a vedação do frasco, no caso o Nida, né, o John Nida, não foi capaz de impedir que os micro-organismos aparecessem nesse caldo nutritivo. Aí aconteceu uma série de drama, né? Orgulho de cientista é uma coisa complicada. E assim, o Needham ele fez uma proposta que verificou, entre aspas, aí, né, que a biogênese ela estaria correta, em cima do que alguns outros cientistas, como por exemplo o Redi, já estavam começando a testar e falar que não era correta. Aí vem o Spallanzani, refaz o teste, melhorando ali algumas coisas, modificando algumas coisas, e vê que o John Needham ele estava errado. O que o John Needham fez em contrapartida? Um drama. Qual foi o drama? Ele falou que naqueles frascos que ele fechou hermeticamente, né, ele ferveu aquele caldo durante tanto tempo que ele eliminou daquele caldo, na verdade, alguma coisa, alguma substância que daria ali o pontapé para a vida. Ele tirou alguma coisa que dava força vital para os seres vivos aparecerem. Aí o Spallanzani, em resposta a isso, ele resolveu, bom, vamos então refazer esse teste. Vamos ver se realmente esse ponto que ele está colocando, né, se tinha alguma coisa naquele caldo ali que proporcionava a vida e ele eliminou por estar fervendo demais. Então, qual que era, o que ele podia fazer para testar se isso era verdade ou não? Ele quebrou o gargalo aí do frasco, né, que estava fechado hermeticamente, expondo, né, para o ar, para a atmosfera, e deixou quietinho ali durante um tempo para ver o que acontecia. O que aconteceu foi o seguinte: depois de alguns dias, os seres microscópicos, né, os micro-organismos, começaram a aparecer, indicando que, na verdade, então, que o Needham falou estava errado. Só que o Needham não, não sossegando, né, em conta do que estava acontecendo, o que ele falou? Ele falou que quando ele quebrou esse gargalo, o contato com o ar devolveu para o caldo nutritivo aí essa força vital que garantiria que os seres vivos poderiam se proliferar. Esse foi o drama. Então, assim, é aquela coisa que a gente vê muito hoje em dia, inclusive, né? Todo mundo quer provar o seu ponto, ninguém quer realmente escutar e ver o que está acontecendo. Esse foi um drama gigantesco dentro do meio científico, certo? E, infelizmente, o Spallanzani, ele se deu por vencido naquela época porque ele não tinha como provar isso. Ele não tinha como provar que o Nida, ele, na verdade, ele estava falando alguma coisa errada. Então, até o momento em que ele quebrou o vidro e indicou para a gente que os micro-organismos começaram a desenvolver novamente no caldo, né, ele conseguiu resolver certinho. Agora, para poder explicar se realmente no ar tinha alguma coisa de força vital que devolveu a força vital para o caldo para conseguir propiciar aí a vida, ele não tinha como provar. E esse drama, ele só foi desfeito por esse cara extremamente famoso quando a gente estuda esse caso aí da biogênese, né, derrubando a biogênese, que foi o Louis Pasteur, certo? Um francês, e inclusive ele tem, o nome dele é bem famoso por diversos motivos, e a gente tem até indústrias de microbiologia aí que faz testes no laboratório chamado Pasteur, não sei se você conhece, tá? Mas é por conta dele ou até pasteurização
de algum tipo de alimento. A gente vai ver um pouquinho disso daí também, tá? Desse daí eu já ouvi falar, senhor. Já ouviu falar de quem? Pasteurizado? Leite Isso. pasteurizado? Se É. você pegar a embalagem, está escrito lá leite pasteurizado. Eu vou explicar para você o porquê, tá? É por conta do Louis Pasteur, por conta dele mesmo. E ele é a pessoa que vai vir e ele vai enterrar de uma vez por todas a biogênese. E como ele vai fazer isso, tá? Primeiro a gente tem que entender o porquê que ele fez isso. Ele não fez isso à toa por simplesmente querer derrotar aí alguns cientistas. O professor é o pai da Beatriz, beleza? Opa, beleza. Ó, eu tô ouvindo aí, ó. Até o momento eu tô com o padre, hein? Aham. Gostei da tese do padre. Desculpa, não ouvi o que você falou por último. Até agora eu gostei da tese, da experiência aí do padre. Ah, você tá ouvindo a aula junto com ela também? Eles estão assistindo comigo, meus pais. Ah, muito bom. Nossa, agora eu fiquei nervoso. Ele falou, Ele falou o quê? né? Eles estão gostando, Não, de professor. boa, eu sou curioso, professor. Ah, pode ficar aí, fica aí. Pode ouvir a aula também. Muito bom. Então vamos lá, vamos entender o porquê que o Louis Pasteur resolveu fazer isso, né? Porque ele não fez isso à toa. Ele não queria simplesmente derrotar os cientistas. A experiência que ele criou, ela foi promovida aí por conta de um prêmio que ela foi oferecida aí pela Academia Francesa de Ciências, que ela buscava aí a origem dos micro-organismos. Então, assim, por mais que a gente tenha tecnologia, né, os avanços científicos que barrem a gente para a gente conseguir avançar nessas hipóteses, nessas teorias, a gente tem como conseguir ir além se a gente for instigado para isso. É como a gente evoluiu até agora enquanto espécie, certo? Então, por isso que é muito importante apoiar, por exemplo, pesquisas científicas, porque a gente nunca sabe, por exemplo, como que vai aparecer o nosso próximo Newton ou o nosso próximo Einstein. Entendeu? Então, esse ponto da ciência ter o pontapé, ter o auxílio, fez com que nessa época Louis Pasteur, certo? Ele colocasse para a gente aí a teoria que é derrubar de uma vez por todas a biogênese. Então vamos falar um pouquinho do experimento que ele fez. Ela parece ser um pouquinho complicado com um monte de passo a passo, mas na verdade ela é muito simples, certo? O que ele fez? Ele preparou 4 frascos de vidro com os caldos nutritivos, certo? Ele amoleceu o gargalo com fogo, esticando e curvando, como se fosse um pescoço de cisne. Igual tá aqui nessa imagem, ó. Ele esticou o gargalo com fogo, certo? E ele fez essa curvatura. Então o gargalo ele não está reto. E por que ele fez isso? Eu vou deixar para explicar o do porquê que ele fez isso um pouquinho mais para frente, tá? Qual foi o próximo passo dele? Ele ferveu esse caldo que estava aqui dentro, certo? Até o vapor começar a sair por esse longo pescoço de cisne aqui. Depois que esse vapor saiu, certo? Ele não tampou o experimento dele. Ele deixou aberto. Ele deixou esse frasco se resfriar lentamente, certo? Então, as partículas de suspensão do ar, ele conseguiu perceber que ela ficou aí paradas, né, retidas nas paredes desse gargalo que estava alongado e curvado, certo? E isso funcionou como um filtro de ar. Em nenhum dos frascos com pescoço de cisne, né, que é esse formato aqui, em nenhum dos frascos apareceu um micro-organismo no caldo. Então, ele já trabalhou algumas coisas extremamente interessantes. Ele não precisou vedar o frasco, igual os outros dois fizeram antes dele, certo? Então, a explicação que ele colocou seria de que, mesmo com o gargalo aberto, os micro-organismos presentes no ar, eles vão ficar retidos, certo? Na curva desse gargalo. E ele não vai atingir o caldo. Então, para poder
finalizar o teste dele para ver se realmente era isso, se funcionava isso que ele estava colocando, o que ele fez no final? Ele pegou alguns gargalos de alguns experimentos ali, ele quebrou o bico, certo? E depois de alguns dias, esse caldo ele começou a ser impregnado ali pelos micro-organismos. Pronto. A partir do momento em que ele fez isso, ele derrubou definitivamente, né? Eu coloquei que ela foi sepultada. A biogênese ela não é mais tratada como uma ciência, né? Que a gente estuda e trabalha, porque ela foi completamente derrubada a teoria dela, né? As hipóteses que ela colocava, porque o pastor ele veio para a gente e ele, por uma explicação extremamente criativa da forma como ele colocou, né? De utilizar o gargalo como um filtro de ar, fazendo esse movimento, ele conseguiu provar para a gente que, na verdade, os micro-organismos eles estão no ar e que se você consegue filtrar esse ar, o caldo ele não vai ser contaminado. Então, esse é o grande experimento, e isso aqui que você tinha comentado de Enem, vestibular, tá? Esse experimento eu já vi cair em vestibular. Então, dentre do Spallanzani, do Redi, do Redi eu também já vi cair algumas vezes, mas o que mais costuma cair é o do Pasteur por conta do conteúdo científico que foi empregado, tá? Então, se você precisar estudar um pouquinho mais a fundo, eu sugiro essa parte aqui do Louis Pasteur, tá? E daí vem o que eu tinha comentado com você do leite pasteurizado, certo? A pasteurização. Ele obviamente ele não parou ali. Aquele experimento dele foi só um dos primeiros experimentos que ele começou a produzir e ele começou a utilizar em larga escala. Então, o Louis Pasteur ele ficou extremamente conhecido, né, no meio científico por conta da quebra da biogênese, ele derrotou completamente o conceito e ele estava envolvido aí com com uma vinícola, certo? E ele tinha provado em alguns experimentos já, que ele já havia feito, que o suco de uva ele se transforma em vinho por conta da atividade de alguns micro-organismos, que é a levedura, que vai fazer ali a fermentação do suco, né, para poder se transformar em vinho, certo? Só que na vinícola, né, que ele estava trabalhando em Arbois, que é lá na França, é, o vinho ele estava se estragando, ele estava deteriorando. E qual era a suposição que o pastor tinha? O pastor tinha a suposição de que havia um outro micro-organismo em ação e, através de algumas pesquisas e tiragem em microscópio, isso foi comprovado. Então, aí veio a grande questão. Como que ele ia conseguir se livrar desses micro-organismos indesejáveis que estavam ali dentro do suco de uva, né? E que estava estragando aí esses vinhos, sem alterar o sabor do vinho, porque ele mataria as leveduras. Porque se você lembrar do que o Redi fez, Redi não, desculpa, do que o pastor fez lá atrás, certo? Aqui, ele ferveu até evaporar, ou seja, ele passou aí de 100 graus Celsius, certo? Então, como é que ele ia fazer isso com o vinho sem estragar o vinho? Foi uma sequência gigantesca de testes que ele precisou fazer ali, certo? E ele descobriu que se ele fervesse o vinho exatamente a 57 graus Celsius, por alguns breves minutinhos ali, ele conseguia matar o micro-organismo que estava afetando o vinho de forma negativa, sem matar a levedura e sem estragar o gosto desse vinho. Então, esse processo de eliminação seletiva do organismo, né, do alimento, ele ficou conhecido como pasteurização e ele é utilizado em larga escala até hoje em diversas indústrias, certo? Então, o leite pasteurizado, por que a gente fala que é pasteurizado? Porque esse leite ele foi fervido até uma certa temperatura ali, se não me engano, por volta de 30 graus Celsius ou alguma coisa, que ele vai chegar no momento em que todos os micro-organismos que vivem dentro desse leite, né, eles vão morrer e, por consequência, esse leite ele vai conseguir durar durante muito mais tempo dentro da caixinha sem azedar. E isso é utilizado aí em diversos outros produtos, mas o leite talvez é o mais conhecido, certo? Então, eu vou parar de compartilhar aqui a tela, que ela está acabando já.
Já era para ter encerrado a aula já. Mas, então assim, foi um apanhado gigantesco, né, que esses 3 cientistas, o Redi, o Spallanzani e o Luiz Pasteur, que eles proporcionaram para a gente, e a gente utiliza eles até hoje, né? E com eles, a gente encerra aí a parte da biogênese, certo? Então, eles estão colocando para a gente que, na verdade, a vida, ela precisa vir de alguma outra coisa viva, e não de uma matéria morta, certo? Então, a aula, eu vou encerrá-la aqui, tá? E na aula seguinte, na próxima segunda-feira, a gente vai ver aí qual que é a teoria da panspermia e qual que é a teoria da evolução química, né? A vida se originando daí de outros locais do espaço ou a vida sendo criada a partir de um grande sopão químico que a Terra teve há bilhões de anos atrás, certo? Desculpa, em nenhum momento eu perguntei se você tinha alguma dúvida ou queria falar alguma coisa. Ficou bacana? Ou tá chato? Ou você não tá conseguindo acompanhar nada? O que você tá achando, Bia? Não, professor, a gente conseguiu acompanhar bem as ilustrações que você colocou, deu pra gente visualizar bem, assim, e entender melhor, né? A gente tá debatendo aqui, eu e meu pai, então a gente conseguiu entender bem. Que bom. Ô, professor, então essa questão aí, ó, de vida provém de vida. Então, até essa tese aí derruba a tese do Big Bang, então, né? Então, porque o Big Bang, na verdade, ele ele não está tratando da vida, né? O Big Bang está tratando da origem de tudo. De tudo. Que é uma teoria que, assim, a gente não tem como provar. Ok. Uhum. Entendeu? Do jeito como eu estou mostrando aqui para vocês, por exemplo, a teoria do Pasteur, né, que foi uma hipótese que já foi comprovada de que o micro-organismo dentro daquele caldo ele precisa se originar de uma outra vida, quer dizer, de um outro micro-organismo que está no ar, certo? Ele vai dar vazão para alguns outros estudos que vai ser da teoria da evolução química. Ok. Planeta, né? Algumas proteínas, alguns carboidratos, eles se juntariam um com o outro, formariam as moléculas, até começar a formar a primeira célula, que ela começaria a se... Então, assim, isso é a teoria da origem da vida, que é algumas teorias, já tem algumas hipóteses em andamento, só que ela não é 100% comprovada, né? Porque a Bia não estava naquela primeira aula, mas na primeira aula eu falei que a ciência ela é completamente discutível, certo? Ok. Ela não é 100% comprovada, embora ela tenha alguns pontos ali. A teoria do Big Bang ela é completamente hipotética. Hipotética. Tá. Ok, é o que eu queria. Isso, professor. Tá Não, achei bacana que você está com seus pais aí, né, vendo a aula, assim, tá de parabéns, certo? E, Bia, se precisar de alguma coisa, tá, em relação a Enem ou vestibular, se tiver alguma dúvida, você pode me chamar no particular que eu dou o meu jeito, eu dou meus pulos aqui e eu tento ajudar, tá? Obrigada, professor. Eu vou. Essa que você passou por último, né? A experiência que você falou que já viu, eu vou pegar ela para estudar bem e eu vou te passar depois. Acho que você vai passar alguma atividade sobre ela também, né? Vou. Vai ser da semana que vem, se eu não me engano, que tem que mandar sobre atividade essa para vocês. aula, né? E houve a primeira aula, que eu expliquei bem mais explicadinho, bonitinho, sobre a formação do planeta Terra e sobre a biogênese. Pega para ver a primeira aula que ela vai reforçar. Eu passei hoje. Beleza, professor. Eu vou assistir depois. Tá bom. Tá, é aquela que tá lá no grupo, Beleza. né? É, aquela que tá lá no grupo.